Quem nunca sonhou eventualmente em participar daquele processo seletivo super competitivo em uma Big Tech? Agora, uma coisa que assusta nesse processo seletivo é a prova de algoritmos e estruturas de dados, ou ainda a prova de System Design. Na verdade não é bem prova, tá? É uma entrevista, só que, cara, ela põe medo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O motivo dessa entrevista talvez não seja aquele que você acha que é. E isso talvez te atrapalhe, porque você pode estar se preparando da maneira certa para coisa errada. É bom entender um pouquinho mais sobre o que é esse processo de entrevista, e essa microsérie que eu estou compartilhando com você aqui agora visa exatamente explicar um pouquinho sobre isso. Aliás, não só para você que quer participar de um processo em uma Big Tech, mas também para uma empresa que quer melhorar o seu processo de entrevista para novos colaboradores. Falando em gente que contrata a gente, deixa eu te falar sobre a ajuda que eu estou contando aqui hoje. Estou contando com a ajuda do meu amigo Franco Alves. Tudo bem, Elemar? Como é que vai? Tudo bem, tudo ótimo. E com a ajuda do meu amigo Maicon. Tudo bem, Maicon? Tudo maravilha com você. Tudo ótimo. Olha só, eu chamei esses dois aqui porque não só eu já tive a oportunidade de contratar um bocado de gente, mas também de desligar um bocado de gente. E vocês também, né? Caramba, é bom saber um pouquinho mais sobre isso. Maicon, se fala sobre competência, né? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Atitude. Chá. E aliás, tem quem diga que quando você contrata, muitas vezes você contrata pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Mas manda embora pela atitude. Esse é o ponto. Esse é o problema. Esse é o ponto. E, meus amigos, aqui vem o primeiro fato para você, tá? A entrevista sobre algoritmo e estrutura de dados, a entrevista sobre System Design, parece ser uma entrevista destinada a se medir o conhecimento, mas na prática ela está falando um bocado sobre a atitude. Pois é, que coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como é que funciona um processo de entrevista, Franco, em uma Big Tech, esse processo de prova de algoritmo? Não conheço, Elemar. Deixa eu dizer uma coisa, Franquinho. Você que já tem seu passado de programador de papel perfurado, tá bom? Eu acho que o povo lá não ia contratar, mas, Franco, se você quisesse passar por um processo desse, o Michael não é programador. Então, para ele a coisa seria um pouco diferente. Teria alguma coisa mais ou menos assim, Franco, olha só. Eu preciso que você escreva um código que coloque na tela, né? Você vai receber uma lista de pedidos, e eu quero que você imprima para mim os pedidos, os 10 maiores pedidos, ou seja, eu quero de ordem decrescente o pedido de maior valor e os 10 primeiros aí de maior valor. Como é que você implementaria isso? Esse é o problema que eventualmente o cara da entrevista apresenta para o programador. Cara, legal, né? A princípio parece um desafio técnico. Franco, fala para mim, se você fosse ser um entrevistado para isso, tenta relembrar lá os teus tempos, passando madrugada, escrevendo compilador de Pascal, né? Como é que você implementaria essa resposta? Como é que você daria uma resposta para essa pergunta? Se espera, no final da conta, que você vá para o quadro e mostre código, mas como é que você começaria a responder essa questão? Escrevendo, eu iria estruturar, né, entender um pouquinho mais, perguntar alguma coisa que não estivesse explícito, né? E aí começaria a estruturar o código. Vamos fazer esse exercício, Franco? Por exemplo, que dúvida você teria sobre esse desafio que eu acabei de lançar? Lembrando, para você que está comigo, tá? Teu desafio é escrever uma lista, né, dos 10 maiores pedidos de uma lista de pedidos que você recebeu. Fala para mim um tipo de dúvida aí que talvez não tenha ficado claro na minha pergunta. Por exemplo, até tu detalhou, né, que é para aparecer na tela, ou é para imprimir, ou mas na tela, com um formato específico. Nome e valor. Tem alguma regra que eu preciso seguir de linguagem ou de organização? Você pode fazer no que você quiser, muito bom. Até aqui muito bem. Então, perguntas desse tipo, eu iria nessas dúvidas, assim, que apareceram ali, né? Tá bom. Franco, você já começou melhor do que boa parte das pessoas que vai tentar passar por um desafio desses, tá? Porque muitas pessoas, quando vão passar por um processo de seleção, de tão ansiosas, já começam a escrever código direto para mostrar como uma coisa vai ser resolvida. E parte do que se quer verificar é essa tua atitude frente ao desafio que foi proposto. Cara, você tenta entender melhor o problema ou você parte direto para tentar entregar a solução? E esse desafio geralmente já é apresentado com um bocado de brechas para que você possa também se perceber se você percebe essas brechas. Porque se você não percebe, dentro da companhia você vira problema. Você é aquele cara que vai começar a fazer uma implementação que eventualmente vai deixar de lado uma coisa que é importante que não foi especificada. Michael, o pessoal de negócio tem a habilidade de dar em detalhes o que precisa ser implementado? Geralmente não. Nunca tem, até porque não existe consciência situacional. Se parte do pressuposto que eu já te falei, isso aqui é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito.
Pois é, O Franco. contexto, né? Toda a persona, né? Quem que vai receber quem Franco, que vai ler isso, né? muito bom. E ó, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar uma técnica, Franco, para tentar, não só para você, mas para o pessoal que está nos acompanhando, para poder passar mais fácil por esse processo. E para poder, eventualmente, desempenhar melhor a entrevista, e não só a entrevista. Você vai perceber que no final, se você adotar essa atitude também no teu dia a dia da empresa, você vai melhorar a qualidade das suas entregas e o teu valor percebido. Primeira coisa que eu recomendo é que você pegue o quadro branco, caso você esteja num teste de quadro branco, e que você separe o quadro branco em 4 colunas. Daqui a pouco você vai perceber quais são as 4 colunas. A primeira coluna é a coluna que descreve o problema. Franco, o ideal é que você tente escrever no quadro branco o problema, como eu disse, né? Da melhor forma, a forma como você entendeu, e também tente explicitar um pouco melhor qual é o problema, né? E aí, Franco, é interessante, mas vamos lá. Assumindo que você tenha respondido essa questão do problema muito bem, Franco, será que você está preparado para me entregar uma solução? Eu já te respondi, enquanto você foi me perguntando, eu fui te respondendo as coisas que você foi me falando. Você se sentiria confortável já para escrever o código, não? Eu já poderia começar inicialmente o código, um básico, eu já começaria a escrever. E aí, Franquinho, nós teríamos um problema, né? Assim, ó, eu como entrevistador, eu não te interromperia. Porque esse é o teu momento. Brilha, brilha, estrelinha. Teu momento agora é brilhar, vai lá e brilha. Só que o cara vai estar analisando assim, poxa, que pena, né? Eventualmente essa não é a atitude. Até a técnica tá rindo aqui, né? Mas, cara, não é o perfil que a gente busca. Aí você pensa, mas, cara, eu escrevi o algoritmo certinho, eu pensei no processo. Cara, problema, você eventualmente comeu algumas etapas. Vamos lá, Franco. Pensando sobre o problema, tem uma pergunta, Franco, que eu acho que é importante que você precisa incluir, né? Você que está nos acompanhando, você precisa incluir não só para a entrevista técnica, mas para a vida. Quando você especificou o problema como você entendeu, uma boa pergunta que você pode fazer é, para quem está te entrevistando, o que eu escrevi aqui descreve bem o problema que você me apresentou? Validar se o entendimento foi correto. Exatamente, exatamente. Porque nesse momento de escrita, se você não faz essa pergunta, o entrevistador vai deixar você seguir reto. Se você fizer essa pergunta, eventualmente ele pode se sentir compadecido de você e te dar a informação que você ainda não pediu. Mas tem algumas coisas, Franco, que são importantes, né? Quando você fala sobre solução, cara, você tem que considerar qual é o objetivo. Tá, o objetivo já está entendido, esse parece ser o problema, tá? Mas tem algumas coisinhas que você deixou de perguntar para mim que são importantes, Franco. Por exemplo, Franco, você perguntou para mim sobre o tamanho da lista? Não. E você concorda comigo, Franco, que, você usar uma ordenação mais ingênua, né, vai ser algo suficiente para uma lista pequena, mas quando você está trabalhando com uma lista muito grande, eventualmente... Vai ser problema? Então, olha só que problema, tá? Tipo, tamanho da lista, você não perguntou. É um problema de escala. Essas grandes empresas, as Big Techs, elas trabalham com escala. Então, poxa, você tem que parar e pensar um pouquinho melhor sobre qual é a receitinha que você vai seguir. Concorda? Rapaz, moço tem experiência, né, meu amigo Michael? Mas olha só, conhecimento parece que ele tem. O menino aprendeu a programar lá com cartão perfurado, mas a atitude dele de desenvolvimento foi uma atitude boa, Michaelzinho? Não foi, né? Porque ele acabou partindo direto para execução, na ânsia de querer fazer execução, e não conseguiu ter as especificações mais adequadas para poder fazer a solução do problema da forma mais assertiva, né? E cá entre nós, gente, assim, ó, no dia a dia, boa parte das entregas erradas acontecem porque as pessoas não entendem o problema direito e saem direto para a solução. E isso gera mais questões. Por exemplo, Franco, você poderia, me perguntar, Lemar, eu vou adotar um mecanismo de ordenação, eu vou ordenar essa lista. E se eu disser para você que eu não quero, você não pode ordenar a minha lista, porque a minha lista, eventualmente, eu uso em outras coisas. Então, se mexer nela, vai estragar outras partes do sistema. Então, eu posso modificar a posição dos elementos na sua lista ou eu tenho que fazer uma cópia dessa lista? Aí eu vou dizer para você, você pode fazer uma cópia, só tem um problema, nós não temos memória suficiente. Eu tenho memória... Uma restrição de espaços. Eu tenho memória suficiente para ter essa lista duplicada? Eu vou dizer, não, infelizmente, memória realmente é um problema, não tinha para pensar nisso, você não tem memória suficiente. Então, tá, mas a questão mais básica ainda, Franco, será que essa lista já não veio ordenada?
te pedir para imprimir os 10 maiores. Você dizendo, cara, imprime os 10 maiores pedidos. Tá, mas essa lista tá desordenada? Não, tá ordenada em ordem crescente. Eu só preciso que você pegue os dos 10 do último pro primeiro. E você vai lá e faz todo um processo de ordenação que... desnecessário nesse momento. Como processo, você pensa, quando você tem um problema, você pensa qual é o objetivo, aí você começa atributos de qualidade. Entre os atributos de qualidade tem a questão da escala, né? Tem a questão, eventualmente, da confiabilidade, enfim, e você vai depois para as restrições. Outro exemplo simples, né? Você perguntou isso, cara, Elimar, eu posso utilizar tem que usar alguma linguagem, alguma plataforma, tem alguma restrição de linguagem de plataforma? Não tem, pô. Então, eu posso usar uma implementação pronta de ordenação? Exemplo, né? Essa lista está vindo, por exemplo, a partir de um banco de dados. Será que eu não posso fazer um select no banco? Se essa lista que eu estou recebendo vem de um banco de dados, não posso fazer um select no banco já usando o critério de ordenação do próprio banco? Isso não vai ser tão relevante para uma entrevista de algoritmo e estrutura de dados, mas de system design sim, entende? E esse ponto, de novo, é importante. Então, primeiro passo, são 4 colunas eu falei, tá? A primeira coluna é a coluna do problema. Se você não entende o problema, você não tem condições de oferecer uma boa solução. E você falando que parece óbvio, né? Mas acho que então nessa primeira avaliação, a pessoa pode atribuir algumas obviedades pelo que você trouxe de problema, e aí através dessas obviedades que ela atribuiu, e acaba partindo para a execução direto, sem validar se de fato o entendimento está correto e se tem outras hipóteses no meio do caminho que podem impactar, né, a solução. Quando você fala sobre Big Techs, principalmente, cara, aquilo que é usual para uma empresa menor não é verdadeiro para uma Big Tech, por exemplo. Quando você está falando de uma Google, de uma Microsoft, de um Facebook, Meta, né? Você está falando sobre milhões de registros. Então, tipo, a escala, eu sempre digo que a escala destrói sonhos. Aliás, se você quer se preparar para algoritmos e tudo mais, é bom você aprender sobre algoritmos para lidar na escala, né? Mas é importante entender, cara, qual é a natureza do meu problema. Um outro ponto que é interessante é que a partir até dessa visão do problema, você consegue verificar, poxa, será que eu tenho um código que vai ter uma solução, será que eu consigo escrever um código que vai dar uma solução determinística para isso? Determinística em sentido de conseguir dar a resposta precisa, porque, ou não, a complexidade do problema é, por exemplo, exponencial. Aí vem um ponto importante, tá? Não é porque você eventualmente tem que se medir tua atitude, também está se avaliando teu conhecimento, né? Se você não sabe se o teu código vai aguentar a escala, é porque você pode ter certeza, então, que ele não vai. Então, se você é programador, cara, você tem que conhecer de Big O, né? Porque na prática lá, se você eventualmente entender o teu problema, você vai saber que, poxa, esse problema aqui eu não vou conseguir resolver de maneira determinística, né? As perguntas que eu vou fazer são determinadas pelo quanto eu sei, né? Exatamente. Pelo quanto eu tenho de conhecimento e bagagem, né? O teu repertório não determina apenas o tipo de problema que você consegue resolver, mas o tipo de problema que você consegue perceber, né? Outro dia eu estava falando sobre um cenário, Franco, o cenário lá do Don't Be Evil da Google, né? Quando você digita na Google um endereço que é perigoso, o Google o Chrome, né, te avisa que aquele endereço é perigoso. Cara, como é que você implementa isso? Boa parte das pessoas falam sobre, vou num servidor na nuvem, vou verificar se está numa lista e volto para cá. Cara, o custo de latência disso, o fato de você ter um único servidor, o tamanho do problema, é óbvio que essa não é uma solução interessante. Agora, para você poder entender isso, você precisa, primeiro passo, entender bem o problema. Então, são 4 passos. E aqui nessa microsérie, eu estou te apresentando quais são os 4 passos para você poder fornecer uma boa resposta na entrevista de uma grande Big Tech. Uma grande Big Tech é triste, porque grande e Big é a mesma coisa, mas de uma Big Tech. Agora, o ponto é, percebe que se você adotar essa dica simples, você melhora não só a tua qualidade na entrevista, você se prepara mais também para poder eventualmente participar no dia a dia da tua empresa, entender melhor o problema, ter isso como máxima. Calma, gafanhoto. Vai lá e aprende, entende o problema. Só depois você começa a pensar no próximo passo. Essa história de código. Deixa eu contar uma história, tá? As inteligências artificiais estão escrevendo código bem, e bem de verdade, cada vez melhor. Então, não é sobre isso. Começa com a ideia de entender o problema. Bom, para o primeiro vídeo dessa nossa microsérie, eu falei em 4 etapas, então vai ter 4 vídeos nessa série, e a gente vai ir liberando aos poucos. Nesse primeiro vídeo, a gente falei sobre entender o problema. Nos próximos, eu vou falar sobre as próximas etapas. Mas antes da gente sair, né, Franco, não custa ter o nosso momento blogueirinho. Por favor, Franquinho. Inscreva-se no canal da Exímia, ative as notificações, faça comentários
E compartilhe com os amigos. E ó, se você não encontrou os 4 vídeos aí no canal da Exime, é porque a gente não liberou eles todos ainda, tá? Mas ó, todos eles já vão estar disponíveis no nosso clube de estudos. Aliás, o clube de estudos que eu mantenho serve exatamente para te preparar, te dar repertório, para você participar não somente do processo seletivo das Big Techs, mas da empresa que você quiser trabalhar. Certo, Michael? Certo. Então, como o Franco falou, curta, comente, compartilha, assista os nossos vídeos que a gente vai estar liberando na sequência outros conteúdos para a gente poder agregar mais ainda, né? E para você que contrata, lembra, tá? Você tem que parar de contratar pelo conhecimento, porque você contrata pelo conhecimento, mas você demite pela atitude. Então, mesmo a entrevista técnica deve servir para validar a atitude. Fica a dica. Até o próximo vídeo.